Fala galera, Manualk aqui. Hoje trazendo a build Might Throw, ou Arremesso Poderoso, meu inglês é bem ruinzinho. A build mais forte aí do Bárbaro nessa temporada 6. Muito, muito boa. Como vocês podem ver, tem um esqueminha aí que eu vou estar ensinando no vídeo. Como você só dá golpe brutal. É um macetezinho ali, vamos dizer que é um bugzinho. Então, pode ser que corrijam isso, mas desde o começo da temporada está assim. Já estamos aí encaminhando para o primeiro mês de expansão, né? No caso, de temporada. E funciona normalmente. E essa build, ela é muito, muito legal. Muito forte mesmo. E assim, você praticamente é imortal. É muito difícil você morrer com essa build. O seu dano e sua vida são enormes. Então, essa build aqui é sensacional para você estar fazendo aí no seu Bárbaro. Como vocês podem estar vendo aí, eu estou fazendo um fosso 100, minhas runas não estão no 100, tem itens meus que estão no 8 ainda, então essa é uma build que tem muito potencial. Eu já vi gente fazendo fosso 116 com ela, e comparado às outras classes, druida mesmo, o máximo que eu vi foi 108, renegada também está sofrendo ali um pouquinho, então essa build do Bárbaro é uma das builds mais fortes da temporada, se caso a gente excluir, né, o novo personagem Spirit Burn, que ali qualquer coisa que você fazer vai dar muito dano. Então, aqui pra Bárbaro, essa build aqui é a mais forte de todas, beleza? E galera, passando aqui para pedir para vocês me ajudarem aí, dando aquele likezão se vocês curtirem o vídeo, tá? Compartilhar aí com seus amigos e se inscrever no canal, galera. Estamos aí com a meta de bater 1000 inscritos. Ainda estamos um pouco longe, mas tenho certeza que vocês vão ajudar a gente aí a bater essa meta. Então, bora pro vídeo! Começando aqui pelo nosso primeiro item, já começamos com o Uberzinho, herdeiro da perdição, tá? Muito forte, principalmente porque ele nos dá chance de acerto crítico e ajuda a gente a bater a metinha ali de 100%. Então essa build aqui você consegue bater 100% de chance crítico e é bem tranquilo. Sem falar dos pontos de habilidade principal ali. No meu caso tá mais 7, você não precisa acertar os 3, né? Mas se você conseguir acertar 3 vezes a habilidade principal, muito bom mesmo. E o aspecto dele é que você ganha ali o favor da mãe, aumentando seu dano em 60% e é multiplicativo, então bem legal mesmo. Agora nosso peito, mais um Uber, galera. Não se assuste com a quantidade de Uber, tá? Tem no link da descrição a build, ela tem lá a versão sem Ubers, apenas com alguns únicos, então é bem tranquilo. Você estando level 60, é bem tranquilo de fazer essa build, beleza? Aqui no caso é a build versão final, então aqui é o que você tem que almejar para o seu endgame. E a Mortalha aqui da morte, ela tá muito forte para praticamente qualquer build por conta da sua passivinha ali, tá? Então todos os pontos ali para as passivas, ela dá mais um ponto. Independente se você colocou algum ponto ou não, todas as suas passivas vão ganhar um ponto a mais. E isso ajuda demais no seu dano, na sua vida, etc. Ajuda em tudo, né, no caso. E aqui a gente vai tentar melhorar 3 vezes vida máxima. O meu tá errado ali, então releve. Vindo agora para as luvas, vamos precisar de vida máxima, chance de acerto crítico e pontos para a habilidade principal. Se você conseguir um GAzinho aqui em habilidades de principal, é bem legal. Só que não se preocupem tanto, tá, galera? Tá difícil conseguir comprar itens para Bárbaro. No caso, principalmente esse que vem com a habilidade principal e agora tem restrição de classe, tá? Então, muitas vezes você vai tentar comprar um assim e vai estar lá no site, né, do Diablo Trade, vai estar lá não classe especificada, porque as pessoas ainda não, né, ainda não entenderam isso, e vai acabar vindo uma Spirit Burn tentando te vender uma luva dessa e não vai dar certo porque somente Bárbaro consegue vender itens para Bárbaro agora, tá bem ruinzinho assim o mercado nesse sentido, tá? E na têmpera vamos colocar dano sob Berserker e tamanho do pulso de arremesso poderoso. Lembrando que é importantíssimo você conseguir estar batendo ali 40% do tamanho do pulso de arremesso, tá? E 90 ali, no mínimo, galera, 90% de chance de acerto crítico. É bem fácil bater 100, tá? Então, ali, tenta bater 90, 95 ali, pelo menos. E o aspecto aqui, enquanto você estiver 47, no caso o meu não está perfeito, o melhor seria 40 de fúria, você fica em Berserker, mas perde 2 de fúria por segundo. Então, bem legal, te mantém ali praticamente 100% do tempo em Berserker. Vindo agora para nossas calças, fardo de arreate, é bem bacana que ela dá uma redução de recarga dos chamados ancestrais, isso é muito legal. E também nos dá vida máxima, o que ajuda bastante, já que toda build que é focada em brutal
é necessário ter bastante vida máxima, tá? Então ali, você tendo um GAzinho ali nos chamados ancestrais, pode focar ali seus 3 Masterwork ali no ferreiro em vida máxima, não tem problema. Vindo agora nossas botas, Benção de Yen, ela é muito legal, pois ela tem geração de recurso, resistência a todos os elementos, que ajuda a gente pegar o cap ali de 70%, né, das nossas resistências e também dá pontos para todos os atributos, que é bem legal. E o foco aqui no Masterwork é exatamente para todos os atributos, beleza? E o aspecto dela é muito interessante para nós, por conta que ao lançar uma habilidade você tem até 60% de chance de lançar outra habilidade que não seja nem de suprema e nem de mobilidade que esteja em recarga. E a única habilidade nossa que tem recarga ali, que não é suprema, é um grito nosso que nos dá muita geração de fúria no caso. Então, bem legal que todo o tempo a gente vai estar com esse grito ativo. Vindo agora para nossa primeira arma, a nossa massa de 2 mãos. O foco dela vai ser força, vida máxima. Aqui no meu caso está dano de acerto crítico, porque foi o que eu farmei, mas você pode estar usando uma de golpe brutal, fica até melhor no caso dessa build aqui. E na têmpera, dano de maestria em armas, no caso nossa habilidade arremesso poderoso é uma habilidade de maestria, tá? E o mais importante aqui é o chance de arremesso poderoso causar o dobro de dano. Muito importante você tentar 3 vezes nele, que ao acertar 3 vezes, você bate ali o 100%, então sempre vai causar 100% de dano. Isso é muito importante para a build, beleza? No aspecto, arremesso poderoso causa até 70% a mais de dano e arremessa mais 2 outras armas. Então, ao invés de lançar uma, você lança 3 armas, beleza? Vindo agora para a terceira lâmina, é uma espada-chave, tá? Então, o que significa chave é que ela é de extrema importância, a build não funciona sem ela. Então, o foco aqui vai ser força, dano de vulnerabilidade e dano de maestria em armas, tá? Então, aqui você pode fazer um equilíbrio e tentar upar aí no Masterwork o seu dano de vulnerabilidade, caso você não tenha muito pontos ali em vulnerabilidade. E o porquê essa arma é tão importante, tá, galera? Ela faz com que sua passiva de maestria vire principais e sem recarga. Então, habilidades de maestria normalmente têm recargas e agora elas não vão ter mais recargas e vão começar a custar fúria no caso e vão causar apenas 70% do seu dano normal. Mas isso não importa, né? Já que vamos conseguir lançar o tempo inteiro nossa habilidade de maestria como se fosse uma principal. Então, isso aqui é muito legal mesmo. E agora vindo para mais uma Uber, né? Essa build aqui vai bastante Uber, né? Além de ela nos dar 100% de dano, ela dá bastante ponto de todos os atributos, que é muito importante para estar ajudando a gente a bater aquela metinha lá nos grifos, no Paragon no caso. E essa vida máxima é de extrema importância. Como eu disse, toda build que tem golpe brutal, a vida escala com golpe brutal. Então é bem bacana você ter bastante HP. Então o foco aqui no Masterwork vai ser a vida máxima acertar 3 vezes, além de dar uma redução de dano bem bacana, o que nos torna praticamente mortal. Vai ser muito difícil você morrer com essa build, tá? Então temos barreira, temos fortificação, temos mais de 50 mil de HP, então assim, essa build é muito boa, galera. Agora vindo para a nossa última arma, a arma de haste, que nos dá ali dano de vulnerabilidade, é bem legal, por conta que já temos bastante danos críticos, temos bastante danos de golpe brutal, então é bom você intercalar, por isso que não usamos espada grande aqui, tá? O foco dela vai ser força, vida máxima, e aqui no meu caso eu coloquei golpe brutal, já que eu não consegui lá na massa de 2 mãos, mas aqui você pode estar trocando por golpe de vulnerável, beleza? E aqui tem um macetezinho muito importante, que é o trombar. E você vai se perguntar, pra que esse trombar, mano? O meu dano é só da habilidade principal lá de maestria. Calma, galera, esse trombar vai fazer o bug funcionar, tá? Então, sempre que você der um trombar, ele vai ativar um golpe brutal. Então, esse é o esquema, beleza? Então, é de extrema importância você usar um bash, né? Um trombar e um arremesso poderoso. Então, você não pode segurar o bash e ficar atacando o arremesso, não. É um de cada vez, beleza? Se caso você segurar um e ficar apertando o outro, não funciona. Vai começar a dar dano de crítico e mal vai dar dano de golpe brutal. Aqui no aspecto, também vamos usar o dano de maestria em armas, que é bem legal mesmo. E no aspecto, cada ponto de fúria gerado enquanto está com fúria máxima. Temos muita geração de fúria no caso, então muito fácil
tá ativando esse aspecto, beleza? Causamos até 6% a mais de dano, acumulando em até 15 vezes. Falando agora do nosso anel, vida máxima, velocidade de ataque e chance de acerto crítico. Na têmpera, você pode estar colocando geração de recurso, caso você achar que está faltando, tá? Mas você também pode colocar ali recarga dos chamados ancestrais, que é bem legal para você ter ali o tempo todo, já que ele te dá uma bonificação ali de velocidade de ataque, de dano de berserker, muito importante também. Na outra têmpera, maestria em armas, mais um pouquinho ali, tá? Muito bom. Habilidades, no aspecto, né? Habilidades que causam até 25% a mais de dano com base no seu recurso primário. Nosso recurso sobe o tempo inteiro, então um baixo ali já enche praticamente todo o nosso recurso primário. E no Masterwork, vamos estar focando aqui em vida e velocidade de ataque, tá? Agora pro nosso último Uber, eu juro, galera, é o último. Aqui o anel do Céu Sem Estrela é muito importante porque ele dá tudo que nós precisamos, tá? Velocidade de ataque, chance de acerto crítico, golpe de sorte também é bem legalzinho e habilidades principais. Então aqui você pode focar ali, se você já bateu o cap ali de chance de acerto crítico, coloque em velocidade ou habilidades principais. E ao gastar o recurso, ele reduz o seu custo, né? Isso é bem importante para nós e aumenta ali seu dano em até 50%. Então esse anel aqui é perfeito. Lembrando que essa build não necessariamente precisa dos Ubers, tá? Ubers nunca é realmente necessário, eles só aprimoram ali a sua build. Então, vai ter a versão sem Ubers lá no link da descrição. Vou estar mostrando para vocês minhas estatísticas, tá, galera? Como vocês podem ver, eu tenho 41 mil de poder de ataque. Isso daqui vai para mais de 150 na hora do combate, igual a vida, tá? Ali tá 41, mas na hora do combate ela vai para mais de 50 por conta da minha runa, que aumenta 20%, e a poção também ajuda. No caso ali também de determinação e destreza, eu tenho mais de 1000 e a força 3300. Isso aí dá para aumentar ainda mais. Aqui no amuleto, galera, realmente tá difícil o amuleto. Eu fui comprar um amuleto perfeitinho, sem esse contra-ofensiva no caso, e me pediram 50 bilhões. E não tinha GA o amuleto, tá? Meu, eu não sei o que esse povo tá pensando da vida. 50 bilhões em um amuleto sem GA. No caso, não tava nem certo, não era nem os 3 corretos. Era mão pesada, vida máxima e força. Tá. Aqui no contra-ofensiva você pode colocar o Brutal Force, ou Força Brutal, que é uma nova passiva ali, que aumenta seu dano de golpes brutais, que fica muito melhor, bem legal. Se você tiver com um amuleto parecido com o meu, foca em força, tá? Se não tiver GA, foca em força, por conta que sem GA, os amuletos não vão até 9, os itens não vão até 9 sem ter GA, porque eles não são ancestrais. Então você vai acabar perdendo um ponto ali nas passivas, então vale mais a pena você focar em força. Nas têmperas, redução de recarga dos chamados ancestrais, muito legal, e o tamanho do pulso do arremesso poderoso. É importantíssimo você bater 40% para o caso os 3 machados dar o dano no mesmo inimigo, isso vai te ajudar a matar a boss. Na têmpera, ao ficar parado, você ganha 20% ali de todo o seu dano, multiplicado em até 3 vezes. E se caso você não tiver o amuleto, pode usar a Lorde do Banido, tá? Então se você está vindo da sua Nat Speed, tá com o amuleto Lorde do Banido bem bacana, pode usar, não vai perder tanto dano assim, vai ser bem legal, ainda vai dar para você fazer full 100, tá? Aqui na arma da classe, vamos usar o machado, que nos dá dano de vulnerável e também chance crítica. Aqui no nossos mercenários, eu gosto de usar o Sabo, o Subo no caso, né? Sabo, não sei de onde, tá assistindo muito One Piece. E aqui você vai pegar esses daqui. Aqui você vai aumentar ali 25% seu dano de acerto crítico, bem legal. E na afinidade ali no nosso reforço, eu gosto de usar o Hair com cratera, sempre que chamar os chamados ancestrais. Você também pode usar a mulher lá, Vahir, não lembro o nome dela, que te dá uma velocidade ali de ataque bem legalzinha também. Então agora vamos começar a falar das nossas habilidades, começando pelo baixo, tá? Fundamental aqui, por conta dessa passivinha aqui após 4 acertos críticos. No caso aqui, tá bugado, não precisamos acertar os 4 golpes. Sempre que você acertar um, vai considerar como 4 ali, vamos se dizer assim. Aqui é o martelo dos ancestrais, que vai aumentar ali nosso dano em 40% por 5 segundos. Então, sempre tente manter o seu martelo dos ancestrais a passiva ativa. Então, a cada 5 segundos, dê mais um martelo dos ancestrais. Ali embaixo tem um contadorzinho ali na sua barra de skills nele, que vai ajudar você a saber a hora certa de fazer isso.
Aqui uma passiva que aumenta nosso dano. A imponente, presença imponente que aumenta a nossa vida máxima, aqui redução de dano contra elite, aqui o nosso grito de guerra que nos dá uma geração de recurso e também aumenta nosso recurso máximo, então bem legal mesmo. Sempre vamos estar ativando ela ou ativamente ou passivamente pela nossa bota de Yen, né? Lembra lá que eu falei para vocês? Aqui mais uma passiva que vai aumentar nosso dano de habilidade básica. Grito de guerra, muito importante, tá? Aqui a gente não vai ativar ela na nossa barra de habilidades, vamos ativar ela por runa, tá? Então, com as nossas runas, a gente vai conseguir estar ativando o nosso grito de guerra, ganhando aquele bônus de dano e ali mais dano quando tiver mais inimigos juntos, tá? As durações dos gritos são aumentadas, velocidade de movimento. Pit Fighter, que causa mais dano a inimigos próximos, né? E redução de dano contra inimigos distantes. Aqui causando mais danos em inimigos feridos. E aqui causar dano com uma habilidade de maestria faz com que a nossa próxima habilidade deixe os inimigos vulneráveis. Sempre vamos estar usando a habilidade de maestria, então os inimigos sempre vão estar vulneráveis. O arremesso poderoso, que é a nossa habilidade mais forte da build, no caso, né? Nossa principal, vamos dizer assim. Aqui, sempre que você trocar de arma, então baixe. Quando você soltar o baixe e soltar o arremesso poderoso, você vai ganhar um pulso ali extra que vai gerar 5% da sua vida máxima como barreira. Então, vamos ter barreira, vamos ter fortificação, vamos ter tudo, galera. Essa build aqui é extremamente tanque. Pele grossa aqui é mais para conseguir entrar no contra-ofensiva, que aumenta nosso dano, sempre que tivermos ali com fortificação, beleza? E aqui, lançar uma habilidade de maestria, fortalece a gente com 10% da nossa vida máxima, ali reforçando. Chamado dos antigos, né? Dos ancestrais, no caso. É bem bacana, que nos dá velocidade de ataque e aumenta nosso dano ali em 25%. Mão pesada, que aumenta nosso dano de acerto crítico. Isso daqui é multiplicativo, tá? Então, é como se fosse um avô, né? Então, não é só 15% de danos críticos, é 15% em cima do seu total de danos críticos. Então, bem bacana. E força bruta, que é a habilidade que eu falei pra vocês. Se vocês tiverem um amuleto com isso, foque nisso. Com já, no caso, né? Foque nisso. Seus overpowers, né? Seus ataques de overpowers causam 24% a mais de dano ao usar uma arma de duas mãos. Fúria revigorante, cure 3% da sua vida, a cada 100 de fúria que você gasta, gastamos bastante fúria. E aqui nós ganhamos fúria toda vez que trocamos de arma. E na passiva suprema, que é como eu gosto de chamar, raiva desenfreada, que faz nossas habilidades custarem mais fúria, mas causamos mais dano, então bem legal. Então essas são as habilidades, tá, galera? Agora uma passada bem rápida aqui no nosso Paragon, mais detalhes lá na descrição, tá, galera? Então o primeiro é Executor, que vai aumentar ali nosso dano com a habilidade de haste, tá? Nossa arma de haste. Desafiante, que concede o bônus ali, então vai nos dar bastante força. No caso a minha tá nível baixo, então tá dando pouca força, mas ali vai dar mais de 100 de força se você pegar nível 100. Aqui, dominação, que vai aumentar ali nosso dano de golpe brutal, bem importante, né? Para nosso golpe brutal é o nosso maior foco de dano. Aqui vai aumentar o nosso dano de golpe brutal em inimigos vulneráveis, como vocês viram antes, né? Deixa muito fácil os inimigos vulneráveis. Fúria de Sangue, que aumenta nosso dano de Berserker em até 30%, bem legal também, tá? Então aqui, vingança, que vai aumentar também, né? Tudo que tiver ao redor. A minha também tá nível baixo, então não tá aumentando tanto, mas isso aqui vai aumentar muito mais se você colocar no nível 100. Carnificina, que também aumenta ali nossa velocidade de ataque sempre que estivermos em Berserker. Sempre vamos estar lá em Berserker. Aqui, a cada 12 segundos, um golpe brutal garantido. E por fim, Ira, que nos dá ali dano de acerto crítico. Como vocês podem ver, eu não coloquei nada nas destrezas, então ali vai aumentar mais de 300%. No caso, eu não coloquei por conta que eu tava 100 pontos, mas futuramente eu vou estar colocando. Vou deixar a build certinha para vocês ali na descrição, o Paragon perfeitinho ali para vocês, tá? Então agora vou mostrar para vocês a luta aqui com a Lilith. Eu não vou desviar de nada, tá? Então, na verdade até bugou. No caso, ela acabou bugando os brilhinhos lá que ela joga, mas mesmo assim, dificilmente você iria morrer. Essa build aqui é bem tanque. E, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.
lembrando vocês, se possível, deixa aquele like, comenta. Tô sempre mudando a dinâmica dos vídeos, tentando encontrar a melhor maneira de prender vocês neles, tá? Então, pros guerreiros que ficaram até agora, um vídeo de mais de 20 minutos aí, muito obrigado mesmo, de coração, agradeço vocês. É, e espero que vocês possam comentar aí dicas pra mim, builds que vocês querem ver aí no futuro. Tentem aí se comunicar mais, eu sempre tô respondendo vocês. Então, espero que fique aí, né, com esse finalzinho aí com a Lilith morrendo. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis.